tempo ainda nos resta? E o que vem depois do fim? Ao longo da história, esta é uma das perguntas que mais intrigam a humanidade. Entre as várias respostas encontradas pela imaginação e a fé dos homens e das mulheres, está o livro do Apocalipse, o último dos 66 livros da Bíblia Sagrada. Mas o que é o Apocalipse? O fim do mundo mesmo. Apocalipse para mim significa o fim da Terra. O fim do mundo. Quando queremos dizer que algum acontecimento foi terrível, a palavra que ainda nos vem é apocalíptico. Isto vem de longe, 700, 600 anos antes da era cristã. Os profetas Isaías, Ezequiel e Daniel já alertavam os fiéis para o fim do mundo. O livro do Apocalipse, escrito no primeiro século da era cristã, faz parte desta tradição das profecias do fim do mundo. Como os profetas do judaísmo, João, apóstolo de Cristo, também foi perseguido por tiranos, no caso, os romanos. Exilado na ilha de Pátmos, na costa da Grécia, ele ficou numa caverna, no alto de uma montanha, diante do mar Egeu. A caverna do Apocalipse, como se tornou conhecida, virou patrimônio da humanidade em 1999. Essa é a recriação em cenário do local exato onde, segundo o livro do Apocalipse, João teve a visão de Cristo, de anjos e do próprio Deus. Aqui foi dito a ele o que deveria escrever, as revelações, os fatos e os acontecimentos do futuro. Revelação divina, testemunho da época e previsões. Esta pode ser a chave para entender por que o livro do Apocalipse, assim como os de outros profetas, tem impressionado tanto as pessoas por tanto tempo. As ameaças concretas ao planeta e à humanidade reforçam a mensagem do Apocalipse. É o caso do relógio do fim do mundo. Ele foi criado em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, por cientistas americanos ganhadores do Prêmio Nobel, para avaliar e alertar para os riscos de extinção da humanidade. A referência é a meia-noite. Quanto mais perto o ponteiro chega desta hora, maior o perigo. No início, os cientistas se preocupavam com a ameaça nuclear. Em 1953, quando os Estados Unidos testaram a bomba de hidrogênio, o ponteiro foi deslocado para 23 horas e 58 minutos, a 2 minutos do fim. Recuou para 23 horas e 43 minutos em 1991, quando desmoronou a União Soviética, até então a maior ameaça aos Estados Unidos. Em 2002, com os ataques terroristas e a decisão americana de fabricar novas armas nucleares, o ponteiro avançou de novo. Foi preciso adiantar o ponteiro. O tempo de vida da humanidade diminuiu. Para os cientistas, o mundo caminha mais rápido em direção à meia-noite, ponto que representa o apocalipse. Desde 1953, o ponteiro não estava tão próximo do fim. Naquela época, Estados Unidos e União Soviética disputavam uma corrida armamentista. Era o auge da Guerra Fria. Quando o comunismo soviético acabou e o Muro de Berlim caiu, o relógio do fim do mundo recuou. Foi atrasado em 17 minutos. Agora, Estados Unidos e Rússia estão modernizando seus arsenais atômicos. Preocupados com o risco de uma guerra nuclear e com a destruição do meio ambiente, os cientistas adiantaram o relógio novamente. O relógio do Apocalipse, ou relógio do juízo final, é uma metáfora que ilustra o grau de preocupação que pesquisadores e cientistas têm em relação a ameaças de destruição em escala global. De 2019 para cá, o relógio avançou 20 segundos e se posicionou a 1 minuto e 40 segundos da meia-noite, que é o ponto mais próximo do número 12 desde quando foi criado. Na alegoria, se os ponteiros se alinharem, isso significaria o fim das esperanças. Significaria o fim do mundo. Em 2020, o relógio avançou pela 4ª vez consecutiva,
o que indica que nos últimos anos, os líderes mundiais e os costumes de diversos povos não têm contribuído para a manutenção da paz e o equilíbrio da natureza. Em vez de nós conseguirmos a paz, o que nós estamos caminhando hoje é para imaginar mais conflito que nós nem imaginamos. É uma Coreia do Norte que está fazendo bomba atômica e está ameaçando alguém. Aí os Estados Unidos respondem, não é? A nós, se vocês nos ameaçarem, nós destruímos vocês também. E o conflito parece ir crescendo cada vez mais no mundo, em vez de caminharmos para a paz que todo mundo almejaria, né? Recentemente, o relógio do fim do mundo passou a considerar também as ameaças ambientais. Em 2015, um dos anos mais quentes da história, o ponteiro chegou a 23 horas e 57 minutos e segue nesta faixa, pressionado por riscos que desafiam a imaginação. Quando foi criado no fim da década de 40, a preocupação dos cientistas era em torno da Guerra Fria, e a primeira marcação do relógio do Apocalipse foi de 7 minutos para meia-noite, em 1947. A Segunda Guerra Mundial havia acabado recentemente com a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, mas tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética persistiram no desenvolvimento de armas atômicas e nucleares. Estamos em um ponto crítico em que o aquecimento global pode se tornar irreversível. Se isso acontecer, a Terra pode ficar igual ao planeta Vênus, com temperaturas de 250 graus centígrados e chuva de ácido sulfúrico. Perigos que podem vir tanto do céu quanto das profundezas da Terra. Guerra e catástrofes. Um aviso de que mudanças na natureza e nas relações entre as nações, mais do que uma catástrofe, podem ser um sinal dos tempos. Um cenário, acima de tudo, apocalíptico. E se a Terra estivesse numa situação tão crítica que só restassem 100 segundos até a destruição total do planeta? O que seria possível fazer para salvar a humanidade? Para um grupo de cientistas, ainda há muito que poderia ser feito. Por outro lado, eles também acham que o fim do mundo nunca esteve tão próximo. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Joel capítulo 1, versículo 15. O mundo entrará em colapso e a grande maioria dos países enfrentará uma crise jamais vista na história. É nesse momento que aqueles que foram mortos pelo Anticristo, por causa de sua fidelidade ao Senhor, serão ressuscitados. Em Apocalipse 20, está escrito assim: Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Deus surgirá do seu trono e todos ficarão diante dele. O livro da vida, enfim, será aberto, e essas pessoas, tanto as vivas quanto as que já haviam morrido, serão julgadas de acordo com o que fizeram durante a sua vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Surgirão então um novo céu e uma nova terra, um mundo novo depois do caos total, uma terra onde os novos habitantes terão uma vida eterna de paz e alegria, uma terra onde Deus se faz presente entre eles e todos vivem juntos no mesmo local, um lugar onde não existe tristeza, dor ou sofrimento. Não haverá mais luto, pois a morte já não existirá.